E aí galera, tudo bem? Bom, hoje nossa aula vai ser como converter medidas de volume, ok? Então o que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem aqui esse retângulo, né? Com as dimensões A, B, C. O volume desse retângulo vai ser A vezes B vezes C, ok? Então vou dar nome aos bois, né? Vou numerar aqui essas letras. Então, vou dizer que aqui tem 1 metro. Opa. Vou dizer que aqui tem 1 metro. 1 metro. Vou dizer que aqui tem 2 metros. E vou dizer que aqui em cima tem 3 metros. Certo? Então, fiz aqui a minha figura, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, vou calcular o volume. O volume é dado por a multiplicação entre as três dimensões, certo? Vai ficar 1 metro, ó. 1 metro vezes 2 metros vezes 3 metros. Então, o volume vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6. E a dimensão aqui, né, vai ficar, ó, metro vezes metro vezes metro. Então, vai ficar metro ao cubo. Porque se você multiplica uma grandeza 3 vezes, né, por ela mesma, ela fica elevada ao cubo, certo? Então, aqui, nesse problema, o volume é 6 metros ao cubo. Certo. Aqui eu coloquei metros ao cubo, né? Mas se eu quisesse expressar esse resultado na forma de centímetros ao cubo, né? Como é que ficaria? Se eu quisesse, ao invés de colocar metros ao cubo, se eu quisesse colocar centímetros ao cubo, como é que ficaria isso? Você tinha que levar em conta o seguinte, ó. Vou colocar aqui em vermelho. Você tem que considerar o seguinte: 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Ok? Aí tem gente que já coloca assim, ó. Tem gente que já coloca assim. Ah, então o volume vai ser igual a 600 centímetros cúbicos. Mas isso aqui tá errado, viu, gente? Não pode isso. Isso aqui tá errado. Qual é o jeito certo? Vamos ver aqui qual é o jeito certo. Ó, se 1 metro é igual a 100 centímetros, se você pegar uma régua, né, de 100 centímetros, você vai ver que ela tem 1 metro, certo? Pegar uma trena, né, uma fita métrica, você vai conferir isso daqui. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, se eu fizer assim, ó, se eu elevar ao cubo dos dois lados, né, elevar ao cubo aqui dos dois lados, aí eu faço aqui embaixo 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro igual, aí eleva ao cubo do outro lado também, 100 centímetros vezes 100 centímetros, vou colocar aqui embaixo, né, vezes 100 centímetros. Parece 1000 metros, né? Ajeitar isso daqui. Aqui, centímetros. E aqui, olha só. Ajeitar aqui. Vezes 100 centímetros. Então, vai ficar assim. Então, tenho aqui 1 vezes 1 vezes 1. Vai ficar 1, né? Embaixo, 1. Aí eu tenho metro vezes metro vezes metro. Vai ficar metro ao cubo. Aqui do outro lado eu tenho, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro aqui embaixo, né?
Então vai ficar 100, aliás, 100 vezes 100 vai ficar igual a 10.000. Aí 10.000 vezes 100 vai ficar igual a 1 milhão. 1 milhão tem 1 e 3 zeros, né? 1 milhão. Aí eu calculo, né? Ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Vai ficar centímetro ao cubo. Porque uma grandeza multiplicada por ela 3 vezes fica ao cubo, né? Então assim, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então isso aqui é centímetro ao cubo. Ok? Então, gente, eu tenho que 1 metro ao cubo é igual a 1 milhão de centímetros ao cubo. Então, seguindo a lógica aqui, né? Se 1 metro ao cubo é igual a 1 milhão de centímetros ao cubo, nós teríamos que 6 metros ao cubo, né? Esse volume aqui seria 6 milhões de centímetros ao cubo. Ó. 6, aí 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1 milhão de centímetros ao cubo. Que assim, se 1 metro ao cubo é 1 milhão de centímetros ao cubo, 6 metros ao cubo é igual a 6 milhões de centímetros ao cubo, né? Estamos usando aqui a lógica, certo? Então, eu fiz uma conta aqui, né? E demorou até um pouco para eu poder chegar nesse resultado que eu queria. Mas, né, existe um atalho, que é a tabela de conversão, certo? Aqui você tem as medidas geralmente usadas, né, no sistema padrão de medidas, né, ou sistema internacional de medidas, certo? Você tem o metro. Aí você tem as variações do metro. Aqui você tem um metro ao cubo. Aqui do lado você tem o decímetro ao cubo. Aqui você tem o centímetro ao cubo. Aqui você tem o milímetro ao cubo. Aí para o lado esquerdo, né, você tem o decâmetro ao cubo, o hectômetro ao cubo e o quilômetro elevado ao cubo, certo? Então, você tem algumas medidas aqui do Sistema Internacional de Medidas. Mas nós vamos fazer o seguinte, ó. Como muitas dessas medidas aqui dificilmente são usadas, né, nós vamos, como a tabela também é grande, né, você vai precisar decorar isso tudo, nós vamos pegar aqui, ó, essa parte do metro até a parte do centímetro e guardar ela na mente. Porque essa parte aqui, ela é muito utilizada em questões, né, de provas que vocês fazem por aí afora, certo? Então, ó, tenho aqui metro cúbico, essa dm aqui é decímetro cúbico e esse cm é centímetro cúbico. Então, vou colocar só o dm aqui, né? Vou colocar assim, dm é igual a decímetro, certo? Que é o que o pessoal mais confunde aqui no caso. O pessoal geralmente já conhece o metro, já conhece o centímetro, mas aqui eu tenho o decímetro, ó. Esse dm é decímetro. Vem de uma divisão por 10, né? E assim como o 100 vem de uma divisão, assim como o centímetro vem de uma divisão por 100, certo? Então, esse dm é igual a decímetro. Então, gente, bora aqui, ó. Aqui eu tenho metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, certo? Quando eu vou transformar metro cúbico em decímetro cúbico, eu multiplico o número por 1000, ó. Ó, quando eu vou daqui para cá, eu multiplico por 1000, como está ali em cima, certo? Aí quando eu vou transformar decímetro cúbico em centímetro cúbico, eu multiplico por mais 1000, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos, certo? Aí eu quero transformar em decímetros cúbicos. Aí eu multiplico por 1000, ó. Seguindo aqui a minha tabela. Quando eu ando uma casa para a direita, eu multiplico por 1000, né? Então, se eu quero transformar em decímetros cúbicos, faria isso, né?
ficaria 2 vezes 1000. Ficaria igual a 2000 decímetros cúbicos. Olha, porque foi decímetros, ó. Decímetros agora foi. Decímetros cúbicos, certo? Aí, se eu quisesse transformar esse decímetro cúbico em centímetros cúbicos, né? Ficaria, ó, eu andaria uma casa para a direita, então multiplicaria por 1000 de novo. Então aqui embaixo ficaria, né, 2000 vezes 1000. Andando uma casa para a direita, eu multiplico por 1000. Então, resultado ficaria, né? 2000 vezes 1000 é 2 milhões. 2 milhões de centímetros cúbicos. Então, transformei metros cúbicos em decímetros cúbicos, depois transformei em centímetros cúbicos, né? Andando duas casas para a direita. A cada casa que eu ando para a direita, eu multiplico por 1000. Agora, se eu quisesse transformar, por exemplo, centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, né? Se eu tenho aqui, vou pegar outro exemplo aqui, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 3.500 centímetros cúbicos. Aí eu quero transformar esses 3.500 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Eu pego esses 3.500 e divido por 1000, ó. Faço até na forma de fração para ficar mais fácil. Divido por 1000. Agora, essas divisões aqui, elas não são tão complicadas. Por exemplo, ó, todo número, né, ao fim dele tem uma vírgula aqui, ó. Por mais que não tenha nenhum número depois da vírgula, mas tem uma vírgula ali oculta, certo? Quando eu divido por 1000, por 1 milhão, por um número que é composto por 1 e uma quantidade de zeros aqui na frente dele, né? Quando eu faço divisões desse tipo, vai acontecer o seguinte, ó. Quando eu cortar um zero, a vírgula vai uma casa para a esquerda. Cortando outro zero, a vírgula vai outra casa para a esquerda. Outro zero, outra casa para a esquerda. Então, quando eu tiver cortado todos os zeros, a vírgula vai ficar bem aqui, certo? E esse 1 aqui, ele não vai mais fazer diferença, porque qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, corto também o 1 e não altere nada o meu número. Então, o meu resultado ficou assim. Ficou igual a 3,5 decímetros cúbicos. Nunca esqueça de colocar a medida, né? Porque é nisso que eu estou interessado. Então, quando eu vou para trás, né? Na minha tabela aqui, eu divido por 1000. Se eu quiser transformar essa quantidade aqui em metros cúbicos, eu vou dividir por mais 1000, certo? Ok, agora vamos para aplicações aqui. Exemplos. Exemplo 1. Converta 2,3 metros em centímetros cúbicos. Eu não vou olhar mais na tabela, porque agora eu memorizei, certo? Como eu limitei a minha tabela a metros, centímetros e decímetros, já não é tão difícil assim. São só 3 grandezas, né? Então, vou escrever aqui. Vou logo desenhar, escrever minha tabela aqui, ó. Colocar aqui. Metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Toda vez que você for resolver uma questão, né, desse tipo aqui, você pode desenhar a sua tabela aqui, certo? Porque ela não é tão grande, são só... Eu estou limitando ela a essas 3 grandezas. Claro que pode acontecer de aparecer as outras, mas aí estou dizendo que é mais rara, mais difícil. Geralmente se aparece essas 3. Então, vamos lá. Converta 2,3 metros em centímetros cúbicos. O que eu vou ter que fazer, né? Pegar o 2 aqui, colocar 2,3 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Perceba que a minha grandeza está bem aqui, ó. Ela está na casa dos metros cúbicos.
certo? Então, para eu transformar em centímetros cúbicos, ó, eu tenho que pular duas casas. Pulo essa e depois pulo essa. A cada casa que eu pulo para a direita, eu multiplico a minha grandeza por 1000. Então, multiplico aqui por 1000 e depois multiplico por 1000 de novo. Duas vezes, ó. Opa, porque eu estou pulando duas casas para a direita. Então, primeiro eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Vai ficar 2,3 vezes 1000. Lembra no slide anterior, quando eu falei que quando eu divido um número por 1000, quando eu corto as vírgulas, né, eu pulo casas para a direita. Quando eu multiplico por 1000, eu faço o seguinte, ó, o 2,3 aqui, por exemplo, ó, eu vou multiplicar ele por 1000, certo? Multiplicando aqui por 1000. Quando eu multiplico por um número que é 1 e 3 zeros, ó, cada zero que tem aqui vai fazer essa vírgula aqui pular uma casa para a direita. E vai fazer o meu número ficar maior. Então tem 1, 2, 3 zeros, certo? A vírgula vai pular 1, 2, 3 casas para a direita. Mas não tem nada aqui. O que eu faço, né? Acrescento zeros, ó. Zero e nada é a mesma coisa, né? Então pulou 1, 2, 3 casas. Aí a vírgula fica bem aqui, ó, no final. Então, isso aqui vai ficar 2.300, né? Certo? Então, claro, você pode fazer aí do seu jeito, né? Aqui é só um truque que eu estou explicando, mas você pode fazer aí do seu jeito, caso você ache isso confuso. Então, 2,3 vezes 1000 fica 2.300 decímetros cúbicos, ó. 2.300 decímetros cúbicos. Essa é a grandeza que eu queria, né? Agora, eu vou transformar em centímetros cúbicos, porque na questão é isso que eu peço, né? Multiplico por 1000 novamente. Tá? Multiplico por 1000 novamente. Então vai ficar 2.300 vezes 1000 novamente. 2.300 vezes 1000, mesma situação, né? Se eu tenho aqui, ó, 2.300, aí bem aqui tem uma vírgula escondida, né? Vezes 1000. Tá igual. Aí aqui, ó, eu tenho zeros ocultos, né? Escondidos, certo? A cada zero que tem aqui nesse número que eu estou multiplicando, a vírgula pula uma casa para a direita. Vai ficar 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar bem aqui. E o resultado vai ficar 2.300.000, né? Então, colocando aqui como resultado, 2.300.000 centímetros cúbicos. Mas o seu número ficou tão grande, né? Esses 2 milhões de centímetros cúbicos já é maior do que 2,3 metros cúbicos? Não. 2,3 metros cúbicos é igual a 2.300.000 centímetros cúbicos. Porque o centímetro é uma unidade de medida menor do que um metro cúbico, né? Em 1 metro cúbico cabem 100 centímetros, né? O centímetro é 100 vezes menor do que o metro, ok? Então, fiz aqui a minha conversão. Resultado é isso daqui. Você tem que expressar em centímetros cúbicos, né? Como eu estou pedindo aqui no exemplo. Exemplo 2. Converta 2.400 decímetros em metros cúbicos. Vou lá. Primeira coisa que eu faço, desenho a minha tabela de novo. Metros cúbicos. Desenhar direito, né? Metros cúbicos. Decímetros cúbicos. E centímetros cúbicos. Então, eu vou transformar 2.000 decímetros cúbicos, 2.400 decímetros cúbicos em metros cúbicos. O que eu vou fazer, né? Eu vou sair daqui, ó, do decímetro cúbico e vir bem para cá.
Aí o que que faz, né? Quando você volta para trás aqui na tabela, você divide por 1000. Quando eu vou para frente, né? Eu multiplico por 1000. Mas quando eu volto para trás aqui, eu divido por 1000. Ok? Então, para me converter, né? 2.400 decímetros cúbicos em centímetros cúbicos, o que eu faço? Pego esse 2.400, divido por 1000, certo? Novamente usando aquele truquezinho, ó. Se eu considerar que bem aqui tem uma vírgula, né? Cada zero que eu cortar, a vírgula vai avançar uma casa para a esquerda. Então, eu estou cortando aqui 3 zeros, aí vai 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. E o 1, né, que não vai fazer mais diferença, arranco ele aqui também, sem nenhum prejuízo. Então, vai ficar 2,4 metros cúbicos. Então, 2.400 decímetros cúbicos é igual a 2,4 metros cúbicos, ok? Aí você tem que expressar o seu resultado desse jeito, né? Com n elevado a 3. Último exemplo aqui. Exemplo 3. Manuel coleciona cubos mágicos de 30 centímetros cúbicos. Todos os seus cubos mágicos cabem numa caixa de 0,003 metros cúbicos, sem sobrar espaço. Quantos cubos tem Manuel? Então, gente, veja só isso daqui, né? O cara coleciona cubos mágicos. Cubos mágicos são esses cubozinhos aí que você tem que montar. São uma espécie de quebra-cabeça, né? Você tem que organizar todas as faces com cores, com uma só cor. Então, ele tem os cubos mágicos dele, né? Tem essa dimensão aqui, ó. 30 centímetros cúbicos, né? Ele fez ali a conta e deu 30 centímetros cúbicos o volume que ele ocupa. Pegou esse lado, né? Multiplicou por esse e deu 30 centímetros cúbicos, ok? Aí ele tem uma caixa de papelão onde ele vai guardar esses cubos, né? Aí essa caixa de papelão, acho que ela deve ser também um cubo, né? Não importa muito o jeito dela, mas ela tem que ser um cubo ou um retângulo, né? Aí ele coloca todos os cubos lá dentro perfeitamente encaixados, de forma que não vai sobrar nenhum mínimo espaço, certo? Só cabe mesmo os cubos e pronto, não cabe mais nem um fio de cabelo. Aí essa caixa, a caixa tem 0,003 metros cúbicos. Aí quantos cubos tem, Manuel? Como é que você faz um negócio desse? Primeira coisa, você tem que igualar essas medidas. Como assim? Se os cubos mágicos têm 30 centímetros cúbicos, você tem que transformar o volume da caixa aqui, ó. O volume da caixa também tem que ficar em centímetros cúbicos, né? Primeiro passo é esse, certo? Então, deixa eu transformar esse volume em centímetros cúbicos. Desenhar aqui a minha tabela. Vai ficar metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Aí eu quero fazer isso. Aliás, vou pegar aqui o metros cúbicos, ó. Eu vou sair daqui e chegar lá no centímetro. Venho para cá e depois venho para cá, né? Ó. Então, quando eu transformo metros em decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000, né? Multiplico por 1000. Aí, transformando em centímetros, multiplico por 1000 novamente. Então, vou multiplicar por 1000. Vou multiplicar esse tamanho da caixa aqui, ó, por 1000 duas vezes, certo? Então, vai ficar, ó, isso daqui, aí vai ficar 0,003 metros cúbicos, né? Eu multiplico por 1000. Multiplicando aqui por 1000, vai ficar igual
Aí, como eu já disse, né? Como tem 3 zeros aqui, ó, quando eu estou multiplicando, né? A vírgula pula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, a vírgula vai ficar logo depois do 3, né? Vai ficar 3, vírgula. Aí, como não tem nada depois do 3, seria um 0, né? Mas, se a gente não quiser colocar a vírgula, tudo bem. Como é um 0 depois da vírgula, a vírgula pode ficar escondida, né? Mas vou deixar aqui, 3,0 decímetros cúbicos, né? Porque eu multipliquei por 1000, ó. Decímetros cúbicos. Agora eu pego esse 3,0 decímetros cúbicos, né? E quero transformar ele em centímetros cúbicos. Como é que eu faço? Eu multiplico por 1000 de novo, ó. Eu vou avançar mais uma casa para a direita na minha tabela. Então, multiplico por 1000 novamente. Então, você pode usar os seus métodos, né, de multiplicação. Você pode fazer assim, por exemplo, né? Aqui é 3,0, mas eu posso expressar como 3, né? Poderia ser assim, ó. 3 vezes 1000, caso você não esteja habituado aí com esse negócio de fazer a vírgula andar para a direita ou para a esquerda, né? 3 vezes 1000, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, aí 3 vezes 1, 3. Aí ficou aqui 3 vezes 1000, ficou 3000. E qual é a medida, né? A medida é centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Então, para eu transformar 0,003 metros cúbicos em centímetros cúbicos, eu fui multiplicar por 1000 duas vezes. Então, eu tenho que 0,003 metros cúbicos é a mesma coisa que 3000 centímetros cúbicos. Ok? Então, esse foi o primeiro passo da nossa questão, igualar as medidas. Qual é o segundo passo? Gente, isso daqui, ó, isso daqui é o volume total da caixa. Da caixa, né? Da caixa que ele guarda os cubos mágicos. Então, se 3.000 centímetros cúbicos é o total, o volume total dessa caixa, né? Quantos cubos cabem dentro? Se cada cubo vai ocupar 30 centímetros cúbicos. Ora, nós temos que dividir, né, o volume total pelo volume de cada cubo. Então, a quantidade de cubos que vai caber dentro da caixa, vou colocar até assim, né? Ó, quantidade vai ser igual, né? A quantidade de cubos que cabem dentro da caixa vai ser igual a esses 3.000 centímetros cúbicos, né? Ó, 3.000 centímetros cúbicos dividido pelo volume de cada cubozinho, o volume total dividido pelo volume de cada cubo. 30 dividido por 30 centímetros cúbicos. Vocês entenderam aí por que eu tive que igualar as medidas? Tive que igualar as medidas porque no final eu ia ter que dividir um pelo outro, gente. Então, o que vai ficar? Ó? Aqui está 30 centímetros cúbicos e aqui também está 30 centímetros cúbicos. Então, como eu tenho coisas iguais, né? Eu corto aqui, ó. Corto. Agora, dividindo aqui os números, ó. Vou cortar com a caneta azul, né? Aí aqui sobrou 3.000 dividido por 30. Corta um zero embaixo e um zero em cima. Agora eu tenho 300 dividido para 3. Qual é o número, né, que multiplicando por 3 vai dar 300? Ora, é 100. Então, você pode fazer aí do seu jeito, né? E depois até testar numa calculadora. 300 dividido para 3 vai dar 100. 100 o quê? 100 centímetros cúbicos? Não, porque eu não quero mais um volume. Agora eu quero simplesmente a quantidade de cubos. Então, dentro da caixa do Manuel cabem 100 cubos mágicos.
100 cubos mágicos, né? 100 cubos mágicos. Então, gente, essa é a solução do nosso problema, né? Primeiro eu tive que converter uma das medidas na outra, né? Geralmente eu pego o metro e transformo em centímetro, né? E depois eu dividi a quantidade de volume total pelo volume de cada cubozinho. E assim resolvi a minha questão. Então, nossa aula de hoje foi sobre como converter unidades, né, de medidas aí de volume. Para isso, nós estamos fazendo uso dessa tabelinha aqui, onde nessa tabela a gente está usando simplesmente aqui a parte dos metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos, porque é o que mais é utilizado em questões de provas, né? E questões até da vida real, porque as outras medidas são grandes ou pequenas demais. Então, você memorizando essas três partes aqui da tabela, né, já é um grande auxílio para você na hora de resolver questões, certo? Depois eu apliquei em problemas, né? Vi que quando eu fui resolver problemas, eu desenhei aqui a minha tabela, e quando eu vou para a direita, eu multiplico por 1000, e aqui quando eu vou para a esquerda, eu divido por 1000. Então, é isso, galera.